O Godzilla, o mais famoso kaiju conhecido de toda a franquia e de toda a ficção científica que existe até hoje. Olá, alunos. Hoje eu trarei um estudo sobre essa fantástica criatura da ficção científica, que é um dos meus kaijus favoritos. E fala para vocês as informações sobre ele, que no caso vai ser a história e origem do Rei dos Monstros. Então é isso, sem enrolação, vamos lá pro vídeo. Eu sou o professor Paulo e sejam todos bem-vindos ao canal Universo Jurássico. Estudo de hoje, Godzilla, história e origem do Rei dos Monstros. Alunos, irei falar para vocês tudo que eu sei do meu conhecimento sobre o Godzilla e também tudo que eu pesquisei. Vamos começar com as coisas básicas do Godzilla. O Godzilla, a espécie dele, ele é um réptil anfíbio pré-histórico irradiado. É um nome bem estranho. Ele também tem outros nomes, como Godira, Rei dos Monstros, Monstro 01 ou Predador Alpha. A altura do Godzilla, pelo menos assim, vou falar assim dos filmes, eu não vou falar tipo de animações porque vocês já sabem, do Godzilla Earth, que por sinal vai estar aparecendo um card aí, mas até agora nos filmes, o Godzilla, o maior Godzilla já apareceu, é o Shin Godzilla, mas isso é assunto para outro vídeo, mas até agora a maior altura, tirando do Shin Godzilla, do Godzilla Earth, que no caso é o Godzilla da Legendary, que eu vou falar agora, ele tem 108 metros de altura. E o seu comprimento não se sabe as estimas. Se alguém souber mais ou menos quanto de comprimento ele tiver, me avise, por favor. O peso dele é mais ou menos 90 mil toneladas. A primeira aparição do Godzilla foi no filme Godira, em 1954. E sua última aparição foi no filme, até agora, que vai lançar, que vai ser o Godzilla 2. Que por sinal tem até trailer. O Godzilla, ou Godira, é um kaiju criado pela Toho que apareceu pela primeira vez no filme da série Godzilla. A aparência dele. A aparência do Godzilla muda entre os filmes conforme passa os anos, mas vários detalhes ainda continuam. Nos filmes japoneses, Godzilla é retratado como uma criatura gigante parecida com um dinossauro com escamas cinzas, ásperas e irregulares, uma grande cauda poderosa e protuberâncias brancas nas costas. Suas origens variam de filme para filme, mas ele sempre é descrito como uma criatura pré-histórica, e seus primeiros ataques no Japão são ligados ao início da Era Atômica. Em particular, a mutação devido à radiação atômica é apresentada como uma explicação para seu grande tamanho e estranhos poderes. O design icônico de Godzilla é composto de uma mistura de várias espécies de dinossauros. Especificamente, ele tem o corpo e a forma geral de um antigo modelo de Tiranossauro Rex, os braços longos de um Iguanodon e placas dorsais de um Estegossauro. Ele parece até um híbrido, gente. Personalidade. Godzilla, no filme original Godzilla, é uma criatura cujo habitat subaquático foi completamente destruído por um teste de bomba de hidrogênio que também matou sua família e queimou e deixou com cicatrizes. Com raiva e expulso de sua casa, Godzilla jogou sua ira contra a humanidade, destruindo todos os barcos que encontrou e depois atacando a cidade de Tóquio. Em outros filmes do começo da era Showa e a era Heisei, parte da era Milênio também, e o Godzilla da Legendary Pictures, eita, errei feio agora. Godzilla é um animal com semi-sapiência que encontra a civilização humana sem intenção maliciosa, apenas destruindo estruturas ou obstáculos como prédios quando os humanos o provocam, ou quando chega perto de alguma localidade. Em Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Gigant Monsters All Out Attack, Godzilla é uma entidade maliciosa criada pelas almas inquietas dos mortos na Segunda Guerra Mundial, enquanto a série Godzilla continua nos anos 1960 e 1970, o terrível monstro sobreviveu como um personagem e se tornou um salvador da Terra, salvando o mundo de outros monstros como King Ghidorah, o Showa Mechagodzilla, Biollante e Monstro X ou Monstro X, sozinho ou junto com outros monstros como Rodan, Anguirus e Mothra. De acordo com a tradução das Shobis da conversa de Mothra, Rodan e Godzilla em Ghidorah The Three-Headed Monsters, Godzilla apenas odeia os humanos porque eles o odeiam, sugerindo que Godzilla nunca teve intenção maliciosa, mas apenas estava reagindo a ser atacado por humanos. Rodan também concorda com a declaração de Godzilla. No filme Godzilla da Legendary Pictures, que por sinal é um dos Godzilla mais famosos até agora no momento, desculpa aí, gente. O comportamento de Godzilla parece ser de um animal territorial. Ishiro Zerinazawa teoriza que este Godzilla é a força
motriz, ok? Tá, erro terrível, para restaurar o equilíbrio com a natureza. Sempre que esse equilíbrio é rompido, sugerindo que ele é essencialmente considerado toda a Terra ser seu território. Ou seja, o Godzilla literalmente é o dono do planeta, né? Nos filmes. Porém, ao contrário de outras encarnações, ele não ataca ou destrói navios no mar simplesmente por estarem lá. De fato, com grandes navios como porta-aviões, ele simplesmente mergulha por debaixo deles. Mesmo quando foi atacado pelo exército, ele não reagiu ou contra-atacou e simplesmente continuou a caçar multos, mesmo quando estava sendo seguido de perto por 4 navios de guerra. Ele também não parece causar destruição intencionalmente, mesmo quando destruiu a ponte Golden Gate. Não parece ter sido intencionalmente ou intencional, mas foi apenas ele reagindo ao ser atingido por mísseis. Ele tem pouco interesse em humanos, mas foca sua atenção apenas nos multos. Após derrotar ambos os multos, ele deixa os humanos sozinhos e sem mais conflitos. Godzilla salvou a pátria. Agora, origens. No original filme Godzilla ou Gojira, de 1954, é proposto que Godzilla era um tipo de réptil intermediário pré-histórico relacionado a répteis da terra e da água que dominou no fundo do mar por milhares de anos, se alimentando de organismos do mar profundo, até ser perturbado e modificado por um teste americano de bomba de hidrogênio. O Dr. Yamane propõe que o Godzilla original devia estar morando entre a sua espécie antes da detonação, mas a bomba destruiu completamente sua casa e o fez sair dali. Esta ideia é suportada por uma arte oficial do Godzilla de 1954, morando com outros Godzillas debaixo d'água, antes de uma grande explosão destruir seu habitat, matando seus companheiros e deixando Godzilla com raiva e o levando à superfície. Após o Godzilla original ser morto, Yamane propõe que outros Godzillas podem ter sobrevivido até o dia presente e poderia ter sido acordado por testes nucleares futuros. Isso explica como em várias continuidades que encompassam a série, vários outros Godzillas aparecem. Na continuidade da Era Showa, o segundo Godzilla aparece um ano depois com Anguirus, que continua a ser mostrado nos filmes da Terror of Mechagodzilla. O Godzillasauro em Godzilla vs King Ghidorah. Sim, gente, o Godzilla é uma espécie de Godzillasauro, como se fosse um dinossauro. Na Era Heisei, é teorizado que o Godzilla era um tipo de dinossauro chamado Godzillasaurok, que sobreviveu à extinção dos dinossauros no fim do período Cretáceo, vivendo nas Ilhas Lagos, que foi modificado por testes nucleares feitos em uma ilha próxima chamada Hungary, nos anos 1950. Em Godzilla vs King Ghidorah, os futurianos tiram o Godzillasauro da Ilha de Lagos e colocam no mar de Bering, tentando impedir sua criação, mas ele também se torna Godzilla, sendo modificado por uma colisão de um submarino nuclear. Godzilla então é acordado por uma erupção vulcânica em 1984 e vai até o Japão. E clarificado em 1984, ou então em Tóquio em 1954, era um indivíduo separado deste Godzilla, e ainda foi acordado pelo teste da bomba em 1954, e atacou Tóquio antes de ser morto pelo Oxygen Destroyer. Em Godzilla Awakening, a praquela do filme na Legendary Pictures, Godzilla é descrito como um ser antigo do período Permiano, havendo sobrevivido a vários eventos de extinção, consumindo radiação geotermal num estado de hibernação no fundo do mar, durante centenas de milhões de anos, até ser colocado em 1954 por um submarino nuclear. É teorizado por Ishiro Serizawa que Godzilla foi o predador alfa de seu ecossistema e preveniu que outras espécies se popularizem e dominem o mundo, agindo como uma força da natureza que mantinha o equilíbrio. Uma pequena curiosidade sobre esse Godzilla. Nos anos 50, os Estados Unidos possuem uma grande influência sobre a cultura mundial, com seus produtos e marcas. Um exemplo disso é o personagem Superman, que era praticamente um símbolo americano. Os japoneses precisavam de um personagem que o simbolizassem, e se inspiraram na criação americana do King Kong. Entre os planos de Godzilla, estiveram um monstro com a cabeça semelhante a uma explosão atômica, e um molusco gigante. Mas isso tudo foi trocado pelo réptil primitivo gigante. A ideia de usar fantasias em vez de stop motion veio de Eiji Tsubaraya, que futuramente criou a franquia de sucesso Ultraman. E bom, gente, esse foi o estudo de tudo que eu consegui contar sobre Godzilla. Eu falei um pouco sobre o Godzilla da Legendary e falei a origem do Godzilla. Eu não pude falar sobre todos os Godzilla, porque é muito Godzilla. Tem o Showa, tem o Heisei, tem o Millennium, é muito Godzilla. Os outros Godzilla que eu posso falar depois desse pode ser o Shin Godzilla e o Burning Godzilla, mas por favor, não me peçam, tipo, fala sobre o Showa, fala sobre o Millennium, fala sobre isso, aquilo, não me peçam isso não, porque se eu for falar de outros Godzilla, ou vai ser do Shin Godzilla ou do Burning Godzilla. Mas então é isso, gente. Esse foi o segundo vídeo de ficção científica do canal.
desse mês. Eu espero que tenham gostado. Se tiverem gostado, deixe seu joinha, se inscreva no canal para receber todas as notificações e é isso. Valeu, falou, fui. Amo vocês. Até o próximo vídeo de ficção científica que provavelmente vai ser do King Doran. Fui, meus alunos. Amo vocês.